Olá, Diogo Lara aqui para falar sobre bipolaridade na live dessa quinta-feira aqui no Síngulo. Esse é um tema que está sendo bastante falado essa semana porque foi o Dia Mundial, terça-feira, o Dia Mundial de Transtorno Bipolar, né, para olhar para esse tema, né, que é tão importante e que vem crescendo, né, a visibilidade dessas situações que os pacientes passam, né? É um tipo de situação de sofrimento mental que a gente precisa entender. E não só pelo lado do sofrimento, mas pelo lado da sua beleza, do que essas pessoas, as pessoas que têm bipolaridade, têm que é diferente, mas também muito valioso no seu jeito de ser. Muito bem, então boa noite a todos que estão chegando aqui e vamos já adentrando este assunto. Vamos ver se tem, se quiserem botar alguma pergunta aqui, também fiquem à vontade, por enquanto o pessoal está entrando. Mas vamos lá, né? Então, eu acho que vamos para o básico, né? Bipolaridade é um transtorno de humor, considerado na psiquiatria um transtorno de humor, né? O humor é a nossa energia, né? E assim como a depressão é um transtorno de uma energia que cai, né? Fica baixa essa energia, com tristeza, com apatia, com desânimo, com negatividade, com uma série com alterações de sono, de apetite, enfim, mas a energia cai, né? Na bipolaridade, a energia é instável e ela pode subir a mais do que o normal, né? Que é o que se chama de mania, ou se ela subir muito essa energia, né? Ou hipomania, né? Vamos dizer aqui que eu estou aqui no vídeo, né? Que aqui é a nossa energia, né? Boa, moderada, né? No sentido que a gente tem energia para fazer as coisas, enfim, né? E eu já vou falar de onde é que vem a nossa energia, daqui a pouco eu já trago ela. Mas vamos dizer que tem uma faixa aqui ótima ou boa de energia, né? A hipomania, ela fica numa faixa acima e a mania numa faixa mais em cima ainda, né? E a depressão pode ser leve, ou o que se chama crônica, se é crônico de distimia, depois um quadro depressivo moderado ou grave. Então, na bipolaridade, a energia ela muda, né? Ela oscila no tempo, né? Na depressão ela cai, né? E pode ficar lá, ela pode oscilar um pouquinho, mas ela oscila embaixo. E na bipolaridade, ela é, em geral, na maioria das pessoas com bipolaridade, ela oscila para baixo, mas ela tem momentos que oscila para cima, ela passa do ponto, né? E ela oscila e tem o padrão de instabilidade. É um padrão de instabilidade. As pessoas, duas perguntas importantes assim, fáceis de rastrear pessoas que se têm bipolaridade. Uma é: você tem altos e baixos de humor? Você sente que o seu humor é instável? Ou seja, que ele e também tem uma outra característica, né, que ele é desproporcional ou meio desconectado dos fatos. Porque, por exemplo, né, se eu passo por uma situação de perda, né, vamos dizer que morreu uma pessoa da minha família de Covid, né, pegando uma situação que atingiu aí milhões de pessoas, e eu fico com uma energia mais baixa, isso é uma situação que eu estou num processo de luto onde tem uma reclusão, né, o sentimento de luto ele acontece, a gente perde, né? É um processo natural, né? Então, nesse momento, isso não é um transtorno de humor, né? Isso é uma reação natural e o meu humor fica mais baixo mesmo, né? Mas na bipolaridade, no transtorno de humor, no geral, o humor ele não está dançando conforme a música da vida. Ele está, de alguma maneira, descompassado, né? E a bipolaridade tem isso. E nos quadros de bipolaridade, né, esse humor ele pode... por enquanto eu estou falando realmente nessa coisa da energia, depois a gente vai falar na qualidade do humor, que é um pouquinho diferente, né? Mas ele pode ter oscilações assim de semanas, por exemplo, eu posso ficar em estado hipomaníaco acelerado ou maníaco há semanas, né? Eu posso ficar na depressão semanas, isso é no tipo 1, particularmente. No tipo 2, essas oscilações tendem a ser mais rápidas, fico menos tempo em cada um, né? E no tipo 2,5, que não é um tipo oficial, é mais rápido ainda, a oscilação do próprio dia. Tá?
Então, mas a outra questão importante da bipolaridade é ver a qualidade do humor. Porque não existe só mania e depressão, né? Essa é uma visão bipolar da bipolaridade, né? Porque existe um outro polo que a gente poderia chamar, eu considero isso como um polo, que é o polo misto, né? Que é o chamado episódio misto, ou quando está havendo uma mistura de elementos dos dois polos. É visto assim, mas eles não é um pouquinho diferente do que isso. Geralmente esse quadro misto, em vez de ter euforia, grandiosidade, assim, no sentido de alegria, eu estou me achando o máximo, no quadro misto é uma irritabilidade, uma ansiedade, é uma desconfiança, é uma reatividade do humor muito forte, com ansiedade junto. A ansiedade, na verdade, talvez seja a principal característica desse quadro misto, né? Com negatividade, também com oscilação. É o que a gente chama de disforia, um humor disfórico, carregado, negativo, azedo, mas explosivo junto, assim. Não é um azedo retraído, é um azedo que azeda os outros juntos, assim, porque a bipolaridade tem uma energia, né, forte. Então isso extravasa, né? Então isso é o estado misto, que é dos mais complicados, talvez é o mais complicado de tratar, né? A depressão não é tão difícil de tratar, nem a mania, mas o estado misto, claro, tudo tem a sua dificuldade, né? Mas no estado misto essa ali tem que ser visto com bastante carinho, porque é ali que dá vontade de se matar, que é um tipo de desfecho, né? Muito, né, o comportamento suicida ele é relativamente comum na bipolaridade comparado a outros transtornos, né? E o quadro misto é onde dá vontade, onde vem esses pensamentos e o comportamento, e muitas vezes pode vir de maneira impulsiva, que é uma das características da bipolaridade também é a impulsividade, né? Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha no que vocês estão escrevendo por aqui, de perguntas, e depois eu já continuo. O que você acha sobre falar da própria saúde mental nas redes sociais, a nível de informar os familiares, amigos e colegas de trabalho sobre como funciona a doença? Eu acho que fica para cada um, né? Eu acho que é muito legal a rede social quando a gente sai da persona idealizada de que é tudo bom na minha vida, aquela tal da positividade tóxica, né, de corpos lindos nas piscinas de borda infinita tomando champanhe. Isso realmente é meio demais, né? E eu acho muito legal quando vem a autenticidade, quando as pessoas se falam como elas são realmente, né? E como elas estão, né? Para muitas pessoas é difícil isso, né? Então, se para quem puder e tiver essa vontade, esse intuito e essa disposição, essa coragem, porque realmente é uma exposição, eu acho ótimo, na verdade, significa que a pessoa está conseguindo ser autêntica, né? Num lugar onde tem muita visibilidade. Eu acho um movimento muito interessante. Mas também precisa bancar o que isso decorre, né? As decorrências disso, né? E, infelizmente, na bipolaridade, aí, pegando o tema de bipolaridade, ainda tem muito estigma, e isso deixa, né, quem tem bipolaridade, quem teve esse diagnóstico, enfim, se sentindo realmente diferente ou envergonhado, enfim, o que é uma lástima. Então, se houver um movimento de poder trazer isso mais à tona, seria bárbaro, seria uma evolução da sociedade. Eu, pessoalmente, eu tenho muita admiração, eu gosto muito de pessoas que têm bipolaridade. Eu sempre tive, assim, porque tem um tempero. Eu digo que a bipolaridade é uma humanidade ao quadrado, assim, uma humanidade que está intensa, né? A intensidade é uma característica muito comum, né, na bipolaridade. Então, a humanidade fica toda intensa, né? Então, no consultório, eu sempre me dei muito bem porque eu gosto dessa natureza que vem com criatividade, que vem com inventividade, com tino, com intuição, com uma visão fora da caixa, com uma visão mais colorida da vida, né? Com fronteiras que podem ser quebradas. Então, algo que me atrai o jeito de pensar, eu sou
fascinado, né? Muitos pacientes meus são pessoas muito interessantes. São pessoas muito interessantes, né, no geral. Então, eu sempre gostei, né? O meu consultório sempre fui predominantemente pessoas que têm temperamentos fortes, intensos, né? E bipolaridade. Porque eu lancei em 2004 um livro chamado Temperamento Forte e Bipolaridade, Dominando os Altos e Baixos de Humor. Que é um livro bastante atual, apesar de ser 2004, passou por uma revisão em 2009, outra revisão em 2014, 2015. O livro é muito atual. Quer dizer, na verdade, ele não é só atual, ele é ainda à frente do seu tempo. Porque a gente, no livro, traz muito dessa visão das qualidades das pessoas que têm bipolaridade, né? E também tudo que a sociedade, eu diria que muito do avanço da sociedade, né? Não só eu, tem livros que falam sobre isso, essa hipótese, né? Muito dos avanços da sociedade teria a ver com a natureza, até com os genes que conferem uma propensão maior à bipolaridade. Né? Então, por causa, né, dessa ousadia, né, de algo mais inovador. Né? Então, enfim, eu sou suspeito para falar, são pessoas que eu gosto muito do seu jeito. Né? Mas também a gente sabe que também tem uma questão, né, de como quando essa pessoa está bem, né, e quando essa pessoa está doente. Quando essa pessoa está doente, né, principalmente se tiver mania, um estado misto, são pessoas muito difíceis de lidar. Então, são estados muito difíceis de lidar, né? Porque a pessoa está realmente intensamente perturbada. Né? Então, essa intensidade, quando passa do ponto, né, é aquela coisa, o calor que aquece e o calor que queima. Né? Então, quando esse calor queima ela e queima as próprias relações, isso é muito perigoso. E aí que é a grande importância da medicação. Né? Existem formas de um bipolar se manter estabilizado sem medicação? Pergunta a Camila. Sim, no bipolar tipo 2, 2,5, né, que são os quadros mais comuns, em torno de 4, 5% das pessoas têm bipolaridade tipo 2, né? O 2,5, espectro bipolar que se chama. No bipolar tipo 1, que é em torno de 1%, é muito temerário ficar sem medicação. Existe um percentual de pessoas que teve um episódio maníaco e depois nunca mais tem. Né? Mas a gente fica com o pé atrás, com uma pulga atrás da orelha. Mas para quem já teve 2, 3 episódios de mania, como é comum, né? Ou mania seguida de depressão, é muito temerário. E por mais avançadas que eu né, venho me especializando há muito tempo em terapias de ponta e remédios, enfim, remédios de ponta já há muito tempo, né? E terapias de ponta há 10 anos, eu não vi ainda um processo de psicoterapia e nem medicamentoso no tipo, né, psicodélicos, enfim, que tenha sido capaz de, com segurança, assim, deixar uma pessoa com bipolaridade tipo 1, com transtorno bipolar tipo 1, bem sem remédio. Eu acho isso muito temerário, tá? Então, realmente é um posicionamento que eu sou a favor da psicoterapia como primeira linha de tratamento para quase todos os transtornos psiquiátricos. O problema é que tem que achar uma psicoterapia. A psicoterapia é realmente efetiva, não aquela terapia de ficar falando sobre os problemas da vida e como se fosse um confidente. Ou, né, não é isso, né? É psicoterapia de verdade, que tem que realmente pegar nas questões centrais. Mas em relação a bipolar tipo 1, eu recomendo fortemente não abandonar o remédio. E é o erro mais comum. Porque a bipolaridade, quem tem essa bipolaridade, tem uma coisa de liberdade, de rebeldia, de não ser amarrado, né? Então, e a sensação psicológica de tomar remédio, que eu estou tomando um remédio que está me tirando a liberdade. E às vezes as pessoas também, os psiquiatras, podem pesar a mão demais e tirar demais o brilho da pessoa, né? Acho que uma das artes de medicar pessoas que têm bipolaridade é tirar o excesso sem tirar o brilho, né? Porque senão a pessoa não se sente ela mesma. E daí ela quer parar o remédio para voltar a ter brilho. Então tem realmente uma dose aí, né, que a gente não pode achatar a pessoa com o remédio. E acho que é uma
uma queixa justa, né, de quem tem bipolaridade e que está recebendo estabilizador de humor e está se sentindo apagado. Né? Apagado pelos remédios, que é diferente de depressão. Mas enfim, então para mim, né, bipolar tipo 1, pelo menos um estabilizador de humor. É possível até, eu diria, com o processo terapêutico, né, uma pessoa que toma 5 remédios, que não é incomum, né, tomar 5 estabilizadores de humor, com o seu processo de terapia e o que for, a pessoa passar a tomar 1 ou 2 remédios. Mas eu acho muito temerário alguém com transtorno bipolar tipo 1 ficar sem remédio, por mais terapia que faça. Até hoje, é impossível de fazer o teste? Não. Mas eu faria assim, ó, depois de 1 ano, 2 anos estabilizado, né, com um remédio, né, foi tirando remédio, vai muito devagar, vai com muita calma nessa hora. Porque um episódio maníaco pode desestruturar tudo que você construiu ao longo de anos. Basta um episódio maníaco, não, um episódio maníaco para destruir a sua vida. Esse é o grande problema da bipolaridade no caso do polo maníaco. Você pode torrar o dinheiro que você construiu, tem o dinheiro da família, pode transar com um monte de gente, acabar com o seu casamento, e porque você está sendo dominado, né, por uma exacerbação, por uma energia, um vulcão que explodiu dentro da cabeça. Você está sendo dominado por esse comportamento. Você não está realmente sob o controle, né, do seu comportamento. Você está sendo levado de arrasto como um tsunami. Né? E depois que você sai desse episódio, você olha para trás e vê o rastro de destruição. E muitas vezes em culpa e depressão, de culpa e ressaca da mania. A ressaca moral de ter passado e ter feito tanta bobagem. Né? Este é o grande problema. Né? Então, para construir leva tempo, para destruir é assim. E tomar o remédio e se proteger, ter um seguro de não destruir a sua vida. Certo? Então, se alguém quiser tirar o remédio com tipo 1, porque fez um trabalho psicoterápico profundo, mas profundo, não é só uma falhinha, não é psicanálise, né? E não é nem terapia cognitivo-comportamental, é trabalho de processamento de memórias profundo, e quem sabe com ayahuasca, com psicodélicos, com o que for, né? Que também tem que ter cuidado, mas a gente sabe, pelos relatos de muitas pessoas que têm bipolaridade, em que ajudou, né? Mas também tem relatos de pessoas que destrambelharam. Então tem que ter muito cuidado. Mas vamos dizer que a pessoa fez coisas profundas e tal, de psicoterapia, do que for. Se vier tirar o remédio, quiser tirar o remédio, tentar tirar o remédio, faça isso acompanhado com um psiquiatra, uma redução muito gradual, né? E qualquer sinal de que a coisa está voltando, vai precisar voltar o remédio, tá? Então tem que ter muita cautela, mas muita cautela, tá? E a princípio, ainda, se eu tivesse que apostar que vai ficar bem sem remédio, bipolar tipo 1, eu vou dizer, vai ficar bem com remédio. Sem remédio, vai voltar o episódio, tá? Tipo 2 é outro papo, é outra doença, outro tipo de transtorno psiquiátrico. A oscilação de humor é parecida e tal, mas ela não é tão biológica, ela vem muito mais, a carga de experiências ambientais é maior. Né? E aí eu tive já diversos, centenas de casos em que, mesmo gente tomando 5, 7 remédios, foi reduzindo o remédio, e as pessoas ficam cada vez melhores. Né? Muitas vezes, eu até diria, essas pessoas que chegavam assim, com 5, 7 remédios, ficavam com 1, ou eventualmente 2 remédios, um remédio para dormir, por exemplo, uma dose, subdose até. Até às vezes, até a gente que diz assim, pá, sabe, porque ninguém tem que ficar sem remédio, né? Vamos deixar bem claro. Mas se a pessoa ficar mais confortável, olha, eu prefiro tomar esse remédio que para dormir. Né? Eu me sinto mais segura. Né? E a pessoa talvez não esteja disposta a fazer. Eu me lembro de uma paciente, claramente sim, ela chegou com 7 remédios no consultório. Uns 4, 5 meses depois, ela estava bem. Ela começou a melhorar já nas primeiras sessões. Melhorar, né, o humor. Ela chegou nota 2, eu me lembro assim, eu sempre faço uma nota de 0 a 10, né, no consultório. Hoje não atendo mais pontualmente online, mas muito pontualmente. Então, na época de consultório, né, e tal,
ela chegou a nota 2 com 7 remédios. Né? Daí a gente fez a primeira sessão, eu tirei um remédio que estava atrapalhando, que ela estava com efeitos laterais de tonturas e tal. A gente começou o processamento de memórias a cada 3 semanas. Lá pelo quarto mês, ela melhorou a nota 5, nota 6, nota 7, vamos dizer, cada mês, ou cada 3 semanas, mais ou menos, que eu fazia consulta, 2 ou 3 semanas. Então ela ficou ali, com 2 meses ela já estava nota 8. E eu fui tirando remédio, e ela chegou lá num 8,5, 9 a nota dela, com um remédio. E uma insônia. Que um médico disse um médico do sono disse que aquela insônia dela era hereditária e que ela nunca ia poder parar de tomar remédio. E ela comprou aquilo, né? E ela realmente ficou, né, com aquela história. Eu queria tentar tirar o remédio dela e tratar a insônia e mexer em si, mas ela não quis, né? Daí eu vou fazer o quê? Né? Vou dizer, você não pode tomar remédio para sono? Não pode, né? Ela chegou com 7 remédios, nota 2. 4 meses depois, ela estava nota 8,5, 9, tomando um remédio. Não, você tem que tirar esse remédio. Não, quem sou eu para dizer que ela tem que tomar o remédio? E ela se sentiu mais segura e ficou tomando uma subdose de remédio. Né? Um remédio que não era nem para bipolaridade, era só para o sono. É um remédio da bipolaridade, que é a quetiapina, mas ela tomava só uma dose para sono. E assim ficou. Né? E ela estava no direito dela. Então ninguém tem que tirar remédio, tá bom? Remédio é uma coisa do bem, bem usado é uma coisa do bem, tá bom? Mas eu concordo com essa ideia do mínimo possível, né? O mínimo adequado, né? Acertar a dose desses remédios, qual remédio, precisa também ter um olhar bastante afinado, né? Para efeitos adversos, né? Efeitos laterais, porque se eu tenho um efeito adverso, posso aguentar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas depois eu vou querer sair desse efeito adverso. Então, né, dá um jeito de achar, e hoje tem vários remédios, né, então dá para tentar achar um jeito de encontrar, né, um esquema sem remédio, sem efeito lateral. E às vezes, em vez de tomar um remédio em dose alta, 2 remédios em dose baixa, enfim, assim vai. A minha psicanalista me falou uma vez que isso era se vitimizar, até hoje não consigo mais falar sobre. Pois então. Aí que tá, né? Vejam se é uma psicanalista, né? Uma psicanalista a princípio não deveria tecnicamente emitir opiniões tão... Elas falam, né? Quer dizer, às vezes usam as interpretações, né, para emitir opiniões, né? Mas enfim, é uma questão técnica aí. A questão é que se eu manifesto... Mas, por exemplo, um psicanalista ortodoxo nunca falaria de algum problema dele numa sessão, né? Mas isso é verdade dentro da psicanálise, né? Outras terapias eu posso, se eu ser terapeuta, eu posso fazer, olha, eu também passei por isso, eu também tive uma situação assim, olha, né? Isso, a pessoa desvendar, revelar alguma questão pessoal é totalmente permitido em outras terapias e mais, é altamente terapêutico e bem aceito pelos pacientes. Pacientes ajuda, né, quando o terapeuta se mostra, né, e cria um vínculo, né, também de intimidade maior. Mas a relação terapêutica tem que ter presença, né, de terapeuta, que eu te digo, para poder bancar essa relação e sem ficar na defesa da minha linha teórica de terapia. Mas isso, enfim, são outras coisas. Então Aline, se você fizer isso para se vitimizar, é se vitimizar. Isso eu estou fazendo aqui para terem dó de mim, para terem pena de mim e receber atenção, daí é vitimizar. Mas se você estiver falando de um espaço, de um lugar que olha, essa sou eu, você está sendo autêntica. Ponto. Né? O comportamento em si é uma coisa, mas o que está dentro de você é outro. Né? Então, e o que você quer com isso? Para que serve isso, né? A gente está... Daí uma crítica um pouco também minha da psicanálise. A psicanálise para mim é uma terapia preservadora de status quo. E o status quo tem uma série de coisas boas. Mas também o status quo tem coisas muito complicadas. E uma das difíceis questões do status quo é o quanto a gente acha que o quanto a gente tem que fazer, a gente se relaciona com as pessoas a partir de um personagem. Um personagem que está tudo bem, está tudo ótimo. Né?
Então acho que esse é uma... Mas eu não tenho a verdade sobre isso, só estou colocando uns pontos de vista, tá? Então eu acho que é um serviço à comunidade, à sociedade, os movimentos anti-estigma para qualquer problema de saúde mental. Né? E aqui eu já falei claramente algumas vezes, né, posso falar de novo, eu tive estresse pós-traumático em 2010, um quadro depressivo. Né? E eu sei também o que é a pegadinha, né, a aceleração. Eu já tive alguns momentos assim de hipomaniazinha que voltaram, né, e se estabilizaram, ou seja, né, e que foram momentos inclusive muito criativos, né, meus, né? Então eu sei o que é estar isso aí. Nunca tive mania, nunca tive um quadro hipomaníaco, né? Mas e aí se junta um pouquinho com uma tendência narcisista que eu tinha, que tratei bastante do ponto de vista psicoterápico e hoje está muito, muito melhor. Então assim, uma batida de narcisismo e tal, e mania, porque a hipomania como narcisismo, hipomania como uma tentativa de compensação de fragilidades e inseguranças que a gente tem dentro. E eu fazia isso, porque eu não tinha consciência e nem sabia, nem tinha exatamente saber como trabalhar isso internamente. No momento que saí da minha resistência de fazer terapia e olhar para as inseguranças e fragilidades que eu tenho dentro de mim, a necessidade de compensar isso diminuiu. E assim eu fui me tratando, né? Eu venho há anos me tratando, né? Continuo, acabei de sair da minha terapia. Acabei de sair de uma baita sessão de terapia, que pegou uma coisa fundamental para mim, que tem muito a ver, inclusive, com essa questão dessa máscara que a gente adota para a sociedade. E o que o Instagram aqui, onde estamos aqui, que é uma ferramenta incrível para muitas coisas, também é usada como uma potencializador dessa felicidade tóxica que a gente está falando. Né? Bueno, continuando. Bipolar pode tomar cloroquina? Provavelmente sim. Eu não tenho certeza se a cloroquina tem algum efeito, alguma interação medicamentosa ruim com os remédios estabilizadores de humor. Eu realmente não sei, mas teria que pesquisar. Mas aproveitando, né, por que tomar cloroquina, né? Porque cloroquina hoje está bem estabelecido do ponto de vista científico que ela não tem um efeito anti-Covid. A ciência é bem clara sobre isso, a ciência de qualidade é bem clara sobre isso, ok? E cloroquina não é um tratamento adequado para Covid. Aqui eu preciso ser claro como cientista e como médico, tá? Mas eu acho muito, muito, muito justificado. E aqui vou aproveitar para falar um pouquinho sobre isso, já eu estou mudando um pouquinho, fazer um parênteses, né? Eu entendo, eu sou um ser humano, e médico e paciente. É muito compreensível se você como paciente chega com sintomas leves de Covid e o seu médico diz, não tem nada para fazer, é potencialmente gerador de impotência. Né? E o médico que esteja sendo estrito nisso aqui, olha, cloroquina não funciona, azitromicina não funciona, o que for, não, né? O único remédio realmente que parece que tem uma boa ciência de que funciona e que a evidência é mais favorável do que desfavorável é para corticoide em quadros graves. Tá? É o único tipo de tratamento. E a vacina, que é absurdo. Né? O efeito das vacinas em impedir o surgimento do Covid em casos graves é incrível. Né? A vacina é das grandes revoluções da saúde humana. Muitas doenças que a gente não sente, não passa hoje porque se tomou vacina. Né? Os nossos antepassados tomaram vacina e erradicaram doenças. Né? E que a gente não passou. A vacina é das coisas mais incríveis que a medicina criou. Mas então, voltando aqui na questão da... a gente precisa olhar, eu sou um pouco crítico em relação ao cientista que diz, mas cloroquina não funciona, azitromicina não funciona, enfim. Tá, mas o que você faz na frente de um paciente? E eu não estou nesse contexto. Eu não estou nesse contexto de atender pacientes com Covid. Mas o que você faz? Né? E eu acho que o médico precisa ser daí humano no sentido de cuidado para não fazer o nocebo, né, que se chama, que é o efeito placebo contrário. Não tem nada para fazer, se piorar você volta. Putz, né?
não é a melhor maneira, talvez, de lidar, né? Então tem que explicar um pouco, né? E tem uma coisa muito psicológica, muito interessante, que é o efeito placebo. O efeito placebo funciona mesmo se você se você sabe que está tomando um placebo. O efeito placebo, num estudo, por exemplo, com antidepressivo versus placebo, né, você toma um antidepressivo achando que você toma um placebo sem saber que é o placebo e você melhora pela expectativa de que está tomando um antidepressivo. Né? Mas tem estudos de placebo mostrando o seguinte: se você diz, você vai começar a você vai tomar um placebo aqui para dor, por exemplo, né? O analgésico, né, na tal dor lá, e num estudo de dor, né? Você dá o analgésico e vão dizer que o analgésico tire e reduza 60% a dor, ok? Se você não tomar nada, você fica lá com a dor total. E se você tomar uma cápsula escrita placebo, que você diz, essa aqui é placebo, viu? Mas pode tomar. A pessoa toma o placebo e melhora 30% a dor. Ela sabe que está tomando um placebo. E ela fica melhor do que não tomar nada. Então tem algo do ritual humano de você vai num médico e o médico quer te prescrever alguma coisa. E muitos médicos prescrevem azitromicina e cloroquina ainda com a melhor intenção de cuidar do seu paciente. Com a melhor intenção de cuidar do seu paciente. Porque se coloca na posição do médico a impotência de estar frente a esse vírus e aquela roleta russa que ele não sabe qual é o paciente que vai piorar ou que não vai piorar. Então ele quer fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, do ponto de vista técnico, essas duas medicações não são as melhores coisas. Daí eu sou a favor de dar um placebo. Eu sou a favor de fazer o ritual. Olha, eu quero te dar aqui zinco ou ashwagandha. Né, ashwagandha, inclusive, tem um estudo mostrando, junto com outros remédios, lá em indianos, que diminuiu, esse sim, mas é um estudo só, então não tem toda a confirmação. Mas ashwagandha, zinco, vitamina D, esses não vão fazer mal para a pessoa. São bem tolerados e vão cumprir o efeito placebo. Mas também mais uma parte aqui, eu sei que eu estou me desviando bastante do foco, o efeito placebo assim, não é tão bom para efeito de imunidade. Para efeito de humor é incrível. O humor, dor é muito bom. Imunidade não é tão bom assim o efeito de efeito placebo. Muito bem, fechei esse parênteses aí de coronavírus que a gente acho que né, tendo esse espaço aqui. E aliás, eu vou ter que falar mais um parênteses, né? Uma conhecida minha perguntou, mandou um WhatsApp, né, assim, Diogo, você tomaria vacina? Eu falei assim, Diogo, na hora, nem pensaria duas vezes, né? Nem pensaria duas vezes. Gente, para mim é uma questão óbvia. E ela falou, não, eu estou fazendo uma pesquisa entre os médicos. E ela falou que 2 médicos disseram para não tomar vacina. Eu disse, meu Deus, onde é que fomos? Onde estamos? Né? Eu não entendo o ponto de vista deles. Eu não entendo realmente. Gostaria até de entender, mas enfim, não entendo. Mas felizmente ela tomou a vacina e eu fiquei contente por ela. Então pelo menos estou sendo aqui autêntico com o meu ponto de vista. Ok? Com o meu ponto de vista treinado, né? Mas tem médicos tão treinados quanto eu que dizem o contrário e o que me deixa estupefato. Minha mãe já foi internada em 2019. O diagnóstico da clínica foi de bipolaridade, porém, até hoje ela não aceita e finge não ter problemas psicológicos. Muito difícil conviver porque não sei lidar. Então, Max, é porque realmente a bipolaridade, primeiro que é um diagnóstico pesado, né? Segundo que as pessoas que têm bipolaridade, às vezes têm uma defesa mais ativa em relação a essa história, né? Algo, né, que a rebaixe. Né, porque talvez tenha uma, né? E esse diagnóstico também acho que tem que ser feito com muito cuidado. Eu nunca dava o diagnóstico que você é bipolar. Eu cuido disso aí, né? Você tem bipolaridade. Mas até quando eu vou ter? Você vai ter até enquanto tiver, né? Mas vai ser pro resto da vida, eu não tenho bola de cristal, eu não sei. Né? Mas bipolar tipo 1, essa coisa que eu estou dizendo, até agora eu não vi nada ainda cientificamente bom, que faça sentido tirar o remédio de bipolar tipo 1. E se houver, eu vou dizer.
Olha só, tem estudos aqui mostrando que se você faz uma terapia gênica, o que for lá, você pode, ou implanta, não sei o quê, tá realmente controlada a bipolaridade, uma boa chance de ficar sem remédio. Bom, daí eu vou dizer, mas eu não conheço nenhum estudo, é uma área que eu estudo bastante. Não tenho estudado tanto recentemente, mas realmente não sei de nada nesse nível de controle. Né? Então, assim, tem que ter você um pouco de paciência, Max. Um pouco de paciência. Né? São defesas, né? São crianças como você. Né? Somos aí frágeis na nossa... A tendência, né, da defesa de pessoas com temperamentos mais fortes são tendências de defesas mais ativas, assim, mais, né, às vezes de negação maciça. Né? Isso é uma das grandes dificuldades, né, do tratamento. E por isso que eu acho que é muito importante um médico, uma médica, uma psiquiatra, um psiquiatra, que conecte com o ser humano que está atrás do diagnóstico e não com o seu diagnóstico. Porque essas pessoas sentem, elas sentem. Se você está olhando ela como uma doente, ou se você está olhando ela como uma pessoa que tem um problema. E é muito importante também o médico, uma das maneiras de diminuir a resistência é o que atrapalha, eu falaria para sua mãe, né, Max? O que atrapalha? O que a senhora, o que está sendo desconfortável para a sua vida, para a senhora? O que a senhora percebe como um problema? Claro que ela pode dizer, não tem nada de problema nenhum. Pô, mas olha que incrível, a senhora não tem problema nenhum. Engraçado, eu tenho muitos problemas. E todas as pessoas que eu conheço não têm problema. Então talvez o problema da senhora seja não ter problemas. Então a conversa vai entrando para dissolver um pouco essa resistência. Né? Ou então, eu tenho insônia. Para mim é difícil. Ou às vezes eu acho que eu fico ansiosa com não sei o que, ou eu como demais. Opa, interessante. Né? E como é que isso incomoda? Enfim, daí você vai conectando com o que incomoda a pessoa. Né? O que incomoda a pessoa não é um diagnóstico de bipolaridade. O que ela sente incomodada é se ela não consegue dormir, ou se ela gasta mais do que ela queria, ou se ela se arrepende dos seus comportamentos, se ela fica irritada e depois fica culpada. Né? Né? Se ela sente o humor dela oscilar, se ela fica, né, que ela não sabe o que fazer quando ela fica sem energia. Opa, então tá, vamos encaixar por aqui o tratamento, né? Ou seja, é poder tratar o que a pessoa deixa tratar também, o que ela está disposta, disponível, aberta a tratar. E você encaixa o remédio ali. Como remédio, né? Você encaixa o remédio ali. Como terapia, daí outro caminho. Muito bem. Fabíola, minha filha bipolar, hoje reclamei de algo e ela foi super reativa. Então a reatividade é alta mesmo nessas pessoas. É uma intensidade emocional alta que é difícil mesmo. Né? Então a gente precisa saber onde está pisando também, né? E também poder falar sobre isso também, né? Poder dizer, olha, putz, às vezes é difícil, né, a gente conversar porque eu sinto que eu estou pisando numa mina que explodiu, né? Então, que é bem diferente de dizer você, não sei o quê, né? Poder dizer o que você sente quando isso acontece. A pessoa já nasce bipolar? Não, mas algumas pessoas com bipolaridade, a gente ouve da mãe, inclusive a história de, olha, eu tenho 4 filhos ou 3 filhos, mas aquela que tem a bipolaridade, a mãe já percebia na barriga da mãe, na barriga, que era mais agitada. Então tem algo temperamental de algumas pessoas, né, que já tem, a mãe já sente que ela era diferente, que ela tinha algo diferente. Essa é a base herdada, a base biológica da doença, que não deve ser minimizada. Que não deve ser minimizada. Tatiana, estou medicada com quetiapina, mas não sinto melhora. Bom, daí vai precisar ver com o seu psiquiatra, né? Ela é uma ótima medicação em geral, mas nenhuma medicação é boa para todo mundo. Então, ver a dose, né? Para ser para depressão bipolar, a dose mínima é 150 miligramas. Não adianta ser 25 ou 50. Né? Daí tem que ver se tolera. E outras medicações que são... Enfim, tem várias medicações. A parte de terapia, né? Eu já venho falando várias vezes, mas assim...
Não custa lembrar, né? Terapia de processamento de memórias são as minhas favoritas. Abordagem integrada da mente, que é o que eu criei, baseado nas outras. EMDR, Brain Spotting, experiências somáticas são as minhas favoritas. Mas também dá para usar terapia cognitivo-comportamental, sim. De preferência, há uma linha mais voltada para bipolaridade. Existem, né, protocolos para isso também. Né? Interpessoal também, enfim, né? Tem várias terapias que ajudam, né? Mas as que eu acho mais curativas são essas aí, de processamento de memórias. E o símbolo vai bem também, né? A gente recebe, né, rotineiramente pessoas com estabilidade de humor que vão melhorando bastante com o símbolo. E basta seguir o seu programa do símbolo. O símbolo entrega um programa independente, que ele é afinado com suas necessidades, independente do diagnóstico. Né? Porque tem muita ciência por trás para entregar aquele programa. E daí vamos pegar um exemplo de um programa do símbolo clássico para bipolaridade. Vai aparecer ali autoestima, que é o cerne dos transtornos de humor, está na autoestima. Quem faz uma boa terapia para autoestima, em grande parte vai sair dos seus transtornos de humor. Okay? Tirando o bipolar tipo 1. Vai aparecer lá autoestima, vai aparecer ansiedade, vai aparecer raiva, impulsividade, né, atitude. Né, e com isso, né, você vai pegando as questões mais fundamentais que estão que dão a chance da doença se manifestar. Você vai pegando, vai resolvendo cada uma dessas coisas e você vai estabilizando. Há uma média de idade onde a bipolaridade emerge, ela costuma emergir os primeiros assim, sintomas e sinais mais óbvios. Em 2/3 das pessoas até os 18, 20 anos já surgiram sintomas. Né? Cada vez está mais precoce, a idade de começo dos sintomas está cada vez mais precoce, que acho que deve ter a ver com várias coisas desse mundo acelerado que a gente tem, como diversos estímulos, comida, alimentação, enfim. Então, e tem bipolaridade na criança, tem bipolaridade que começa na adolescência, né? É um momento onde as coisas extravasam, na adolescência vem com essa intensidade também. Mas tem gente que começa com transtorno bipolar aos 30, 40 anos. Né? Ou seja, pode haver mais tarde também. Existe uma predisposição genética forte no tipo 1 e moderada no tipo 2. Né? Mas a do tipo 2, ela não é, eu não diria que ela é preponderante, ela não é forte o suficiente, na maioria dos casos, para dizer que eu tenho que tomar remédio. O remédio é um aliado muito importante no tipo 2. Tá? E não tem nada de errado em tomar remédio para o tipo 2. Mas, se quem tiver tipo 2 e quiser fazer um tratamento profundo, de terapia, de abordagem integrada da mente, processamento de memórias, o que for, vai que tem uma boa chance de melhorar rapidamente e daí dar a chance de ficar sem remédio. Camila, mas vale a pena expor a vulnerabilidade? Porque nem familiares aceitam. Então vejam que é uma situação muito delicada, não tem resposta simples para isso aqui. Tá? Às vezes a própria família, né, fica com vergonha então dessa pessoa ter bipolaridade ou qualquer transtorno mental, né, que fica assim, o que será, né, o olhar dos outros, né, o que vão pensar se na nossa família tem alguém com depressão, tem alguém com transtorno bipolar, tem alguém com abuso de álcool, abuso de drogas, enfim, né? Vem com muita vergonha por causa do estigma de uma sociedade que não permite, sem julgamento, que as pessoas possam ter problemas emocionais. Como se o nosso cérebro, nossa mente devesse ser imune a problemas. Mas o olho não. Eu posso ter miopia? Posso. Eu posso ter miopia, mas não posso ter tristeza? Baseado em quê? Né? Baseado só nessa meleca cultural que a gente vive. Né? Que julga, a partir de um espaço de superioridade, do que é certo e o que é errado dos outros. Né? Isso em vários níveis. Né? A gente está numa sociedade muito julgadora. Infelizmente. E agora estou julgando a nossa sociedade, chamando ela de julgadora também.
né? Mas isso é uma dor que todos nós infringimos a nós mesmos, né? Se a gente olhar para a nossa dificuldade, a gente fica com um pouco mais de compaixão em relação ao outro com a sua dificuldade. Mesmo que a dificuldade seja diferente, né? Então, qual é a sua dificuldade? Aonde você tenta mudar e não consegue? O que você manifesta que não gostaria de ter? Né? Pois então o outro também tem o direito de ter isso. E você quer ter o direito de ter isso sem ser julgado por isso? Sendo que você provavelmente já se julga em relação a isso? Né? Esse estado misto acontece em qual tipo de bipolaridade? Em todos os tipos pode ter. Okay? Até mais comum no tipo 2. Ou no tipo 1 com um quadro já mais avançado. Eu amo pessoas que têm bipolaridade. Então, Camila, somos dois. A bipolaridade é muitas vezes camuflada, pois só se busca ajuda no período depressivo, exatamente. Tem esse livro, que bom, meu livro Temperamento Forte e Bipolaridade, que me trouxe muitas alegrias. Tem a ver com síndrome do pânico. Episódio misto tem pânico frequente. Frequentemente, pânico é uma das coisas que acontece no episódio misto. Muito legal esse olhar do lado positivo da patologia. Não é só olhar sobre patologia, né? Vamos pegar um exemplo. Fulano foi muito assertivo. A gente está chamando, né, a pessoa de assertiva, porque ela foi muito clara em relação a... Daqui a pouco ela pode dizer, fulano foi muito egoísta, né? Quis impor a opinião dele. O comportamento pode ser o mesmo. Você pode olhar pelo lado positivo e negativo, ou os dois. Né? Então, eu acho só que é uma polarização ingênua achar que alguma coisa só tem o seu lado ruim. Né? Que só tem coisa ruim. Né? Aliás, é uma visão de como a mente funciona. Eu posso ter uma visão médica, né, de quando a mente adoece. Ela adoece porque ela está torta, ela está errada, ela está quebrada. Eu posso ter uma visão de que a mente adoece como um processo de adaptação a uma realidade. E olhar para esse processo de adaptação e como esse processo de adaptação pode ter vantagens ou ter aspectos ricos ou interessantes ou nobres, ou é bem intencionada aquela adaptação. E, ao mesmo tempo, olhar também o preço que isso gera para a pessoa. E o processo de terapia, inclusive, muito do jeito que eu tenho cada vez mais feito a IM, abordagem integradamente, é olhando esse lado, porque é isso que confere resistência. Isso confere resistência ao próprio tratamento psicoterápico. Muito bem. Leandro, seu app está mudando a minha vida. Que bom, Leandro. Se quiser comentar um pouquinho, escreve para nós. Não é bem isso. Meu app é um app de várias pessoas incríveis que trabalham. Somos uma turma aí que está dedicado, né, em revolucionar a saúde mental. Muito bem, acredito que tem algum traço de bipolaridade, mas como saber se de fato tem ou não? Meu humor oscila muito de forma muito rápida. Então, geralmente, né, a oscilação de humor rápida tem a ver com trauma e drama, cargas de estresse não processadas. Por isso que eu advogo tanto processamento de memórias, porque é o que descarrega essa carga. E o sistema se harmoniza de novo. Você pode fazer isso também no símbolo, né, Leandro? Lá no PrEP, Janelas da Alma, né? São técnicas que é para processamento de memórias. De preferência ainda pegando, desde quando que o meu humor passou a oscilar? Né? E pegar os eventos de vida que estavam, né? Que eventos de vida contribuíram para a sua oscilação de humor acontecer e crescer. Né? Vai processando esses eventos de vida como potenciais causadores disso. Se você não é tipo 1, que provavelmente não é. Provavelmente não é porque a maioria não é, né? E porque esse perfil de oscilação mais rápida não é tão comum em tipo 1. Clássico, tipo 1 clássico. Minha mãe, quando está nesse estado intenso, está comprando tudo. Pois é, então fica extremamente consumista, faz dívidas absurdas e não ouve ninguém. Nesse estado não ouve ninguém. Isso é uma característica muito clara da bipolaridade. Né?
Tua mãe provavelmente tem essa bipolaridade, né? Agora, tem que acertar o lado da montaria, que eu chamo, né? Cabe ao psiquiatra conquistar o paciente para o tratamento. Não cabe ao paciente ter que se adequar ao psiquiatra, do meu ponto de vista. Cabe ao psiquiatra acertar esse esquema. Se eu faço atendimentos online, faço pontualmente, sim. Mas também a gente indica pessoas que fazem tratamento, e eu indico pessoas também que se é um tratamento mais recorrente, assim, mais longo prazo, eu prefiro indicar pessoas. Lulu Grace, o diagnóstico é apenas clínico, há exames para esse fim, que eu saiba ainda nenhum exame razoável para ajudar nesse diagnóstico, é principalmente clínico. Meu vizinho, diagnosticado com bipolaridade 2 há 11 anos, se suicidou agora em fevereiro. Ele era tratado apenas pela depressão. E ainda tomava sibutramina escondido. Dani, lamento muito pelo seu vizinho e lamento por milhares, milhões de pessoas que tomam antidepressivos e não tomam estabilizador de humor, ou não têm a chance de fazer uma terapia mais profunda. E vejam, tomando sibutramina, que também é um desestabilizador, os antidepressivos muitas vezes são desestabilizadores do humor e indutores de pensamento suicida e de quadro misto. Ou seja, antidepressivo não é só bonzinho, tem um lado também bem ruinzinho, ok? E principalmente para bipolaridade. Então, ele está tomando sibutramina para quê? Para ficar mais magro. Para ficar mais magro para quê? Para o olhar dos outros, ou esse julgamento todo que tem em relação ao peso, enfim, entende? Então é uma carga de julgamentos que nós nos impomos na sociedade que não é fácil. Então lamento muito, é uma história, enfim, que certamente poderia ter sido prevenida, mas não pôde ser prevenida no caso dessa pessoa. Será deixada gravada assim. Algum remédio natural para esse problema? Tipo 1, não conheço nenhum estabilizador de humor natural mesmo. Lítio é natural, carbonato de lítio. Natural, porque o lítio é um sal, né? Mas a dose que se toma do lítio não é uma dose natural, é uma dose alta, né? Comparado, não é um tratamento natural. Ele é natural sim, porque é um sal. Né? Agora, existem alguns remédios naturais que eu gosto bastante, são os adaptógenos. Não são remédios assim, que você anti alguma coisa, ele é mais pró-saúde, pró-resiliência. E daí você procura no Google adaptógenos, aí tem vários. Ashwagandha, que eu acabei de falar, um deles é meu favorito, mas tem outros. Né? E isso ajuda as pessoas a ficarem menos chacoalhar menos, né, com o estresse. Né? E tem alguns antidepressivos naturais também, que podem ser usados também. Né? Não sou muito fã do Hipericum perfuratum, também atrapalha o metabolismo de pílula, enfim, de hormônios, enfim, né? Mas tem aí alguns remédios naturais também. Crises fortíssimas de ansiedade, de comer muito é sinal de bipolaridade? É um suspeito. A ansiedade intensa, a ansiedade fortíssima significa uma ansiedade intensa, que está com essa intensidade, mas que é comum da bipolaridade. E o ato de comer muito é um ato externalizado. Né? Não tem a ver necessariamente com bipolaridade, mas tem a ver com com um excesso. Né? E nessas questões do excesso, né, a gente está num território que se chama de externalizado, né, e não internalizado. A depressão internalizada. Comportamentos externalizados de excesso vibram mais nesse território. Mas eu também gosto de ver muito também as pessoas pelo seu temperamento. A pessoa pode ter um temperamento ciclotímico e não ser bipolar, né, exatamente. Você acredita no tratamento de homeopatia? Eu acredito para algumas coisas, né, tipo alergia e tal, mas eu não sou um cara especialista em homeopatia. Mas acho que a homeopatia tem uma coisa muito legal, que é uma relação médico-paciente muito bem feita,
E o efeito placebo também de homeopatia é muito bom. O efeito placebo de um médico, né, que está bem intencionado, então, é incrível, é muito forte, né? E se houver um efeito também da medicação, melhor ainda, né? Eu, muito tempo atrás, tomei homeopatia para rinite e percebi efeitos, mas né, que é onde também eu vi que tinha alguns estudos bem feitinhos, assim, para homeopatia para alergia, rinite, enfim. Mas eu não vou, assim, defender a homeopatia ardentemente e nem julgá-la, também no sentido, né, de dizer que não funciona para nada, isso é bobagem, né? Porque a homeopatia, acho que ela resgata, inclusive, alguns valores da medicina que foram perdidos. O que você acha de terapia onde profissionais trabalham com hipnose ou PNL? Se trabalharem bem com hipnose e PNL, acho ótimo. Se trabalharem bem, tiverem bons resultados e forem profissionais sérios, beleza. Não são as minhas... Eu gosto, né, de algumas coisas de hipnose, inclusive é uma das terapias que influenciou a IM. PNL, quando levada muito à risca, acho que às vezes é um pouquinho complicado, mas também tem muitas coisas legais. Então depende do profissional mesmo. Minha filha agora está com lítio, ok. Bebida com medicação da bipolaridade, convém evitar, né? Mas se tiver muito estável, há um bom tempo, e tomar uma bebidinha assim, social, né? Tomar uma cerveja, brindar um cálice de vinho, um cálice de champanhe, não vejo problema. Spinal, tem uma série de Netflix muito legal sobre bipolaridade. Não conhecia, Nilziane. Que boa dica. O que você diria para minimizar os efeitos de retenção de líquidos causa do bipolar? Pois então, daí tem que ver com o remédio, revisar o remédio, enfim, né? Ou se tem algum outro problema clínico. Algumas doenças piores sintomas de bipolaridade, diabetes, tireoidismo. Tireoide tem muito a ver com o humor, né? Tem que dar uma olhada, e às vezes o lítio atrapalha a tireoide, enfim. Mas o tireoide está muito ligado, né? Mas diabetes atrapalhar, não. Loucuras de Amor. Loucura de Amor fala sobre bipolaridade também, legal. Também não assisti. Diogo, óleo extraído de cannabis, canabidiol, ajuda na bipolaridade? O canabidiol, né? Esse óleo está vindo muito forte, né? Como uma das novidades. Eu não tenho experiência clínica. Vejo relatos, né, de pessoas, enfim, que estão bastante favoráveis. Para algumas pessoas, não acredito que seja a cura milagrosa de todos os males da humanidade. Mas tem um componente, acho que ela vai entrar, está cada vez mais entrando muito bem no arsenal terapêutico para a mente como um todo. Do filme... Já respondi de tratamento natural. Autoconhecimento ajuda na bipolaridade enormemente. Como eu falei, por baixo de um transtorno de humor, geralmente, quase sempre, tem questões de autoestima e insegurança. Se você mexer nessas questões, você tem uma grande chance de resolver os seus problemas de humor, independente de quais sejam. Com exceção do tipo 1, que pode melhorar, mas não deve ficar sem remédio, até prova em contrário. Causa hereditária já falei, o que me fala... algumas coisas que eu já falei no começo da live, então não vou repetir. Relação entre transtorno e vida sexual, insônia mediante a quantidade dos medicamentos. Então, às vezes, dependendo, né, do jeito como está a medicação, pode atrapalhar realmente sono, né, ou sono demais, ou redução de vida sexual, de libido, enfim. Tudo tem que ser visto com o seu médico, ok? Qual a técnica de reprocessamento que você se refere? Sinapse clínica. Processamento de memórias com terapeuta, me refiro à abordagem integrada da mente, que tem lá na conhecer.me, o site conhecer.me fala mais sobre ela. Brain Spotting, tem sites de Brain Spotting que falam sobre ele. EMDR, tem sites de EMDR que falam sobre EMDR. E experiência somática, que o site é traumatemcura.com.br. Essas são as 4 de processamento de memórias que temos disponível,
centenas de terapeutas formados, né? E se você, pelo jeito, é psiclínica, você é psicóloga clínica, quiser fazer formação numa delas, vai lá nos sites, né? A que eu dou formação está no conhecer.me. Vai começar uma nova formação agora em maio. Aumento de peso com quetiapina pode dar, Tatiana, infelizmente. Um dos problemas dos chamados antipsicóticos é o ganho de peso. Quetiapina não é das piores, ao contrário, até das melhores. Mas alguns pacientes têm um ganho de peso grande. E isso se você que estava dizendo que não estava funcionando com quetiapina, precisa revisar isso aí então. Existe alguma depressão que seja hereditária e incurável? Talvez sim, mas a gente não consegue saber isso olhando um paciente e digo, você tem uma depressão hereditária e incurável. Eu já vi, eu não acredito que tenha depressão incurável. Pode até ser muito fortemente hereditário, mas eu não acredito que tenha depressão incurável. O que eu acho que tem é a gente não ter conseguido curar aquela depressão. Mas não acho que ela é incurável. Porque eu atendi tanta gente refratária. Eu sempre, no consultório, desde muito cedo, vieram muitos pacientes refratários. Eu digo, né, dizendo, doutor Diogo, você é a última esperança. Porque, né, e realmente muitos casos, a enorme maioria deles, principalmente depois que entraram alguns remédios novos na farmácia, né, aliás, esqueci de falar de ketamina, né? Ketamina é o grande remédio de transtorno de humor hoje, né? Não é tão fácil de tomar, conseguir, enfim, mas é salvador. Então, ketamina tirou muita gente, né, do buraco. Os psicodélicos estão vindo com toda a força. Êxtase, num cenário clínico de boa qualidade, está vindo com força. Técnicas de processamento de memórias cada vez melhor. A terapia cognitivo-comportamental, novas versões dela estão melhorando bastante. Então, tem muita coisa aí. Tem implantação de eletrodos em regiões cerebrais para transtornos graves. É caro, é caríssimo, enfim. Mas, né, tem cura, eu diria quase... Tem casos super graves, com certeza. Mas a maioria delas são tratáveis com bastante eficácia se tiver alguém realmente especializado fazendo as coisas que funcionam. A síndrome do pânico não é bipolaridade, são coisas diferentes. Todo bipolar é depressivo? Não. Tem pacientes com transtorno bipolar. A gente chama de bipolar, mas não deveria. Deveria chamar de transtorno unipolar do humor para cima, né? O transtorno maníaco, né? A pessoa só tem a subida, né? E não tem a depressão. Às vezes vai ter a depressão 20, 30 anos depois. Bipolar misto é mais difícil de tratar. Como diferenciar estado misto de border? É muito difícil. O estado misto é um estado. O transtorno borderline é um padrão de ser. Né? É um padrão de comportamento. Chama transtorno de personalidade, que eu não sei, não gosto muito desse nome, mas é um transtorno mais de base, né? E se eu estou num estado misto, eu não... E bipolaridade também pode ter estado misto e bipolaridade junto, né? O terapeuta vira ser humano, exatamente. Faz com que a gente se sinta normal, exatamente. Um quadro de obsessão por pessoa, coisas, é uma característica de bipolaridade? Pode ser. Às vezes, né, tem essa coisa assim de ficar obcecado com alguma coisa, né? Mas não é super característico. Consulta, tem o meu site, né? Tem um site diogolara.com.br, tem alguns detalhes de consulta. Meu tipo de tratamento é muito pontual e muito pegado, né? Não vai ao racha, né? É bem diferente. A bipolaridade hereditária, eu já falei. Diagnosticar clínico, retenção de líquidos, já falei. Antigamente o diagnóstico... Como é que eram os nomes de diagnóstico de bipolaridade? Psicose maníaco-depressiva. Começou com folia circular, loucura circular, né? Até 1800 e tanto, 50 mais ou menos, na França. Depois eu acho que evoluiu para... Putz, agora não sei exatamente, não tenho detalhes muito isso aí, mas, né, ganhou aquele nome de psicose maníaco-depressiva. É como se tivesse que ter psicose, ter que sair, né, do estado de realidade. Né? Psicose sai do estado de realidade.
Então, e depois entrou para transtorno bipolar, e eu prefiro chamar de bipolaridade. Né? Em vez de você ter transtorno bipolar, né, você tem bipolaridade. Acho mais adequado, menos efeito rotulatório, menos efeito de carga, vai gerar menos reatividade na pessoa. Por isso que meu livro chama Temperamento Forte e Bipolaridade. Pessoas viciadas em pornografia têm algum tipo de transtorno mental? Sim, vício em pornografia, que é um vício muito comum. Nós homens, somos muito fracos nesse sentido, muito suscetíveis à pornografia. Eu fiz um estudo pela internet, né? 60% dos homens assiste pornografia 2 ou 3 vezes por semana ou mais. Né? E tipo uns 10, 20% assistem todos os dias. Né? Homens que não assistem pornografia, sei lá, uns 15, 20%. Né? Claro, quanto mais velho, menos, né? Então, por também não ser muito chegado de internet. Então, assim, é algo muito forte no homem. Muito forte. E eu não escapei disso, também sendo, como é que chama? Vulnerável, né? Eu já tive meus fracos de pornografia, que vem também muito das nossas inseguranças, ou faltas, ou carências. E isso pode chegar, ou dificuldades afetivas, dificuldades de relacionamento. Né? É um tema bastante tabu, né? E os homens não reconhecem, é difícil reconhecer isso, mas é uma coisa forte, né? Assim como muito forte, um outro tema mais tabu ainda, abuso sexual em homens. Abuso sexual em homens é talvez o tópico mais tabu. Mais tabu. Tá? Então E claramente, né, quanto melhor a gente está, menos a gente precisa né, se precisa de pornografia, ou menos precisa ficar grudado na rede social. E menos precisa ficar fazendo maratona de Netflix. Porque você não precisa escapar, você não precisa fugir de si mesmo. São estratégias compensatórias, ou de fuga, ou de vícios, não quero dar. E sim, estão aí. A tecnologia hoje é o nosso grande vício. Essa maquininha aqui que é altamente viciante. É que a gente ficar um dia sem celular, meu Deus, onde é que eu tô? Né? Então tem muitos vícios hoje novos. Né? Vai ficar salva a live. Ele não responde a ninguém? Como assim? Estou respondendo a todo mundo. Só fala das experiências dele. Então, ok. Então, todo mundo tem direito de pensar o que quiser. Retenção de líquido eu já falei. Tem que ver com o seu médico. Daí não. Bipolaridade na gestação tem algum perigo para o bebê? A gestação é um período de proteção do humor, porque os hormônios, todas as mudanças todas da mulher, fortalecem o cérebro, deixam ela mais resiliente. Então, se você for pegar a fase da gestação, é uma fase onde há uma redução da chance de um episódio maníaco ou depressivo. Tem que ter bastante cuidado, inclusive retirando remédios. Inclusive dá para retirar remédios muitas vezes, porque a própria gestação é um estabilizador de humor, em certo grau. Mas a gente hoje já sabe bem melhor quais remédios são difíceis, são recomendados ou menos recomendados na gestação. Alguns são bem mais seguros que outros. Tá? Lítio de pacote não são muito bons, principalmente no começo da gestação. Okay? Então tem que ver com o seu médico, enfim. Né? Mas tem gente que fica sem remédio e consegue segurar bem, só que daí depois tem que ver realmente depois do parto, né? E ficar realmente atento, né? Acompanhar de perto. Corticóide aumenta a glicose? Sim, e corticóide pode dar episódio maníaco. Tá? Você pode tomar um corticóide e entrar em mania, quem tem essa predisposição. Bipolar tipo 1 pode fazer terapia IM? Pode. E pode melhorar muito. Mas eu só ficaria com muito pé atrás, no sentido, agora estou me sentindo muito bem e vou tirar o remédio. Isso é com muita cautela. E com um psiquiatra cauteloso junto.
E eu já fiz esse erro, eu já fiz esse erro como psiquiatra. Vendo pessoas, né, melhorando bipolar tipo 1, melhorando muito na terapia e reduzindo o remédio, mas cheguei a reduzir a ponto de voltarem a ter um episódio maníaco, e isso é um erro médico. Foi um erro bem intencionado, mas foi erro. Né? Gostaria de ter um currículo, né, de psiquiatra que nunca errou, né? Mas errei. Então teve uns 2 ou 3 pacientes em que eu fui otimista demais em relação ao ganho terapêutico. E a pessoa continua tendo seus ganhos terapêuticos. O que eu não acredito com do processo de terapia. Né? Mas os ganhos medicamentosos também eram fundamentais. Então eu aprendi na pele, né? A respeitar a força biológica do bipolar tipo 1. Mas também aprendi na pele, vendo os pacientes melhorarem absurdamente, na força psicológica, na força que dá o tratamento psicológico de processamento de memórias no bipolar tipo 2. João de Almeida, tem 3 meses que eu faço terapia guiada com app e tive grandes melhoras. Ótimo, que espetáculo. Então, né, tipo 1 tem que sempre cuidar. Sou bipolar, minha vida melhorou 100% depois de medicada, exatamente. Como ou quais sintomas devo me preocupar com meu filho? Química também é necessária e faz milagres. Né? Exatamente, ou seja, a gente não tem que brigar com o remédio. Como o remédio pode ser usado da melhor maneira possível na bipolaridade? Essa é a grande... E quando é que ele talvez seja desnecessário ou usado de maneira inadequada? Não é contra remédio ou a favor de remédio. O que o remédio tem de bom? De novo, né? Remédios foram avanços da medicina. Meu médico disse que tem um transtorno bipolar, mas não acredito. Mas tomo estabilizador de humor assim mesmo. Bom, Paty, daí tem que ver, né? Caso a caso. Doutora Giana, uma grande psiquiatra aqui e aimista, das poucas psiquiatras nesse Brasil que faz terapia de processamento de memória. Doutora Giana é psiquiatra, está aqui em Brasília e atende online. Doutora Vivi Peliello, que legal. Verdade, tomei inotropil para a memória na faculdade toda, mesmo sabendo que o efeito placebo era idêntico. Exatamente, e provavelmente te ajudou. Né? O efeito placebo existe. Né? Ele existe e é real. Né? É o efeito significado. No meu caso é o contrário. Eu falo que sou bipolar e meu psiquiatra diz que não. Bom, tudo é assim mesmo. É tudo uma tabela 2x2. Né? Um diz que sim né? E não, e outro diz que sim e não. Tem todas as combinações possíveis. E bipolaridade também virou um diagnóstico meio de moda, até às vezes um diagnóstico um pouco preguiçoso, né? Qualquer coisa é bipolar, então tem que cuidar também isso também, né? Muito importante falar sobre corona, porque, gente, eu estou bem atrasado aqui no negócio, né? Enfim, agora que eu estou vendo que eu estou super atrasado. Morro de medo de vacina. Ok que tenha medo de vacina, né? Por isso que a gente precisa enxergar os dados, né? Quando eu olhei, você enxerga o gráfico da vacina. De quantas pessoas vão adquirindo. O gráfico é assim, eu vou mostrar para vocês. Imagine que está o gráfico aqui. E daí bota um monte de pessoas no começo do gráfico. Eu não sei, nunca sei para que lado eu estou aí. Vamos ver que. Deixa eu ver como é que deve ser aparecer aqui. Não, sei lá, vou começar aqui o gráfico, ok? Começou o gráfico, um monte de gente entrou no gráfico, né? E vai subindo o número de pessoas à medida que tem o coronavírus. No grupo no grupo vacina placebo, vai subindo linearmente. No grupo que toma vacina, durante 2 semanas até o efeito da vacina funcionar, continua subindo, depois ele fala assim, ó, simplesmente não se tem mais casos de Covid praticamente no grupo vacina. E os efeitos adversos? Bobagem. São umas mixarias de efeito adverso. Né? Então, ou seja, é simplesmente assim, você prefere ser da turma que não vai desenvolver Covid ou você vai ser da turma que prefere ter a chance de desenvolver Covid? E grave. E agora com as variantes, enfim. Para mim é tipo no-brainer, como diz, uma decisão óbvia. Você prefere viver ou morrer? Ou ter a chance de morrer? Você prefere passar por uma roleta russa que tenha 500 buraquinhos de bala e uma bala? Ou você prefere passar por uma roleta russa que tem 500 buraquinhos de bala e 30 balas?
Qual deles você quer girar o tambor e botar na sua cabeça? Eu prefiro botar o que tem uma bala só dos 500 e não o que tem 30 balas. O ponto de vista científico diz claramente que a vacina é o único caminho, né? Junto com todas as ações que seriam de bom senso, se a nossa humanidade entendesse que nós estamos com uma briga com outra espécie chamado vírus. A briga da humanidade versus o vírus. E não entre a humanidade com a própria humanidade. Bom, deixa eu passar um pouquinho do que não está repetindo. Às vezes ele volta para trás aqui. Tem a mãe da Maureen aqui, minha colega, Dora Maureen, uma baita médica. Qual o melhor profissional para fazer o diagnóstico correto? O melhor profissional é um psiquiatra com um bom treinamento para bipolaridade. Porque ele precisa saber detectar. Né? Mas enfim, né? mas um psicólogo também pode dar o melhor, né? Só que não adianta ir para... Enfim, tem psiquiatra que às vezes marcha, né, fácil assim, no diagnóstico. O diagnóstico de bipolaridade não é tão difícil, mas precisa saber fazer. Né? Tem umas coisas que parece que fica voltando aqui, desculpa aqui. A Giana falou alguma coisa aqui que eu não peguei. Bom, eu agora sugiro... então, a doutora Giana falando aqui, lê o meu livro Temperamento Forte e Bipolaridade, que ele tem muito esclarecimento que a gente não vai ter tempo aqui o suficiente, né? Inclusive diferença com déficit de atenção e tal. Estabilizador de humor anula sentimentos? Pode anular, dependendo do estabilizador de humor e dependendo da dose que está tomando. E os antidepressivos também fazem isso. Os antidepressivos também fazem isso. E os benzodiazepínicos, de certa maneira, também fazem isso. Né? Então, o remédio tem que ser feito, né, acertar as suas doses, seus tipos de remédios. Tem remédios mais anuladores, remédios menos amortecedores, né, dos sentimentos. Quando você trata um paciente com medicação, acha necessário ver o paciente toda semana? Não. No começo é melhor ver mais frequente, até acertar a medicação e depois ver com cada vez menos frequência. Então, né, sobre profissionais que trabalham com suas técnicas, né, também o profissional tem que querer Eu acho incrível, assim, né, mas enfim, né, o fato é que muitos psiquiatras não querem aprender as técnicas novas, né, porque estão no seu hábito, né, estão na sua zona de conforto, que para mim é muito desconfortável. Eu acho muito desconfortável ter Eu achava muito desconfortável ter em frente a mim um paciente que tem um transtorno de humor que eu não consigo resolver, como médico. Isso sempre me deixou muito desconfortável. Por isso que eu estudava, buscava o que fosse, né, para tentar achar um jeito de encontrar uma solução para as pessoas. E com isso foi me levando, né, a crescer muito profissionalmente. Daí o sucesso de vários pacientes, né, de alguns pacientes foram trazendo os pacientes boca a boca, né? Então assim vai, né? Mas para mim, né, se surge alguma coisa nova que tem potencial, eu vou lá e estudo, né? Eu vou tentar usar, né, aprender com quem faz. Como diferenciar o tipo 1 e 2? Isso não é tão fácil, porque o tipo 1 tem um quadro mais intenso, né? Mas o tipo 2 pode ser às vezes relativamente intenso, né? Mas o tipo 1, vamos dizer, a pessoa claramente está fora do seu padrão, muito fora do seu padrão habitual, e pode ter psicose, né? Pode ter, né, se sentir Jesus, né? Você dizer eu sou Jesus. Bom, se eu sou Jesus é psicose, né? Deus me enviou aqui como, né, como segundo mensageiro. Bom, a chance de ser real é muito pequena, né? Então isso mais para tipo 1, né?
aceleração, uma aceleração da pessoa não conseguir parar, não conseguir parar de falar nunca, enfim. Né? Faço MDR há 5 anos, me ajudou muito, Heloísa, que bom, né? Exatamente, eu sou fã das terapias de processamento de memórias, né? E MDR é uma delas. A libido sexual na bipolaridade é coisa séria, né? Para quem é mãe solteira é bem complicado, mas daí quando os antipsicóticos são muito fortes é coisa catastrófica, porque passa de querer muito e alguma coisa. Enfim, a parte da sexualidade é um ponto realmente importante na bipolaridade. Sexo exacerbado pelo bipolar. Os instintos como um todo ficam exacerbados na bipolaridade, né? E uma coisa de voracidade, né? De intensidade, de prazer, de curtir a vida doidada, enfim, né? E vem tesão mesmo, né? Você pega a história de uma pessoa que está em mania, é um sprint e uma maratona sexual. A pessoa pode ter uma atividade sexual muito forte, muito intensa. E isso também, por um lado, é muito prazeroso ou muito empoderador, dependendo, né? E ela está tendo a sensação toda num episódio maníaco, né, tipo 1, e depois ela cai na depressão, ou sai com isso com remédio, enfim. Então entendo que é algo que a pessoa tem, né, é muito razoável a pessoa dizer, putz, é lá que eu fui feliz, né? Lá que eu tive prazeres intensos, que eu era um poderoso cara. Né? Então existe também um luto a ser processado, trabalhado, né? De, putz, né? Isso ali é como ter tomado uma cocaína, é como ter ficado em droga. Né? Então, só que isso é incompatível com uma vida razoável, né? Porque você destrói a sua vida, né, com isso. Então tem que ser visto a partir dessa perspectiva, né? De que é prazeroso mesmo, né? Tá lá em cima. Aline, tenho bipolaridade tipo 1 eufórica e estou na minha primeira gestação. Minha filha pode ter bipolaridade também? Pode. E a filha de todo mundo pode ter bipolaridade. Ok? Não, a gente não existe proteção para transtorno psiquiátrico 100%. Né? Todo mundo pode ter um filho que tem qualquer coisa. Vamos deixar isso bem claro. A chance é maior, sim, mas não é uma chance absurda, assim, 70%. Daí uma questão importante. Quando se fala, por exemplo, o componente de herdabilidade da bipolaridade é em torno de 80%. Isso não quer dizer que 80% dos filhos vai ter depressão, vai ter bipolaridade. Eu não me lembro exatamente do número. Não me lembro, mas é um número bem mais baixo do que isso. É tipo 10%, 7%, 15%, 20%. Né? Então não é algo do tipo, putz, vai realmente ser assim. É uma chance bem maior que a população geral, sim, mas a população geral também pode ter. Okay? Depressão tem cura e ela acompanha a gente a vida inteira, só tem tratamento? Não, tem tratamento eficaz e muitas vezes curativo. E os injetáveis mesmo, é mesmo perigoso dar um acidente cerebral? Não sei o que é os injetáveis. Remédios injetáveis não tem nem problema, né? Nem vacina. Antidepressivo causa dependência, não dependência, mas elas podem dar uma síndrome de abstinência, um rebote ou tirar alguns deles. Depressão não tratada traz prejuízos cerebrais ao longo do tempo? Infelizmente, sim. Pode trazer problemas cognitivos em particular. E é uma lástima quando alguém que tem um quadro depressivo, um quadro misto, não resiste a um tratamento, mesmo que seja um tratamento mais suave, como eu falei, um adaptógeno, zinco, magnésio, porque naturais, né? É uma lástima quando evitam, porque isso está deixando de recuperar, ou deixando de diminuir o desgaste do seu cérebro com o seu sofrimento emocional. Terapia de eletrochoque é muito importante para casos graves, pontuais, que não está se conseguindo tirar de remédio. Não está conseguindo sair daquele quadro com o remédio. O eletrochoque ainda é um tratamento importante, evoluiu muito, né? O eletrochoque tem, sei lá, quanto? Eletroconvulsoterapia se chama hoje.
há 100 anos, sei lá quanto, evoluiu muito tecnicamente, né? E às vezes é o que é necessário e salvador de vidas. Não é, e nenhum psiquiatra vai sair dando choque em qualquer um, ok? Mas é um recurso importante para casos muito graves ou casos refratários. Muito bem, a live é bipolaridade. Ah, não ficou marcado o que era bipolaridade? Olha só, eu tinha botado... Ah, não, tá ali em cima, ó, bipolaridade. Bebida e remédios, devagar com andor. Ketamina combinada com medicamentos no caso de bipolaridade pode ser sim. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Bipolaridade, o puerpério realmente tem que ser visto com bastante mais atenção, o puerpério, na bipolaridade. E muitas vezes o primeiro episódio de um quadro bipolar se manifesta numa mulher no episódio pós-parto. Então essa depressão pós-parto, inclusive, ela é indicativo de bipolaridade e não de depressão normal. Ela é indicativo, é um fator de risco mais no sentido da bipolaridade. Opa, me perdi aqui, deu um probleminha aqui. Ixi, o que aconteceu aqui? Graças a Deus, Diogo fala das experiências dele, pois sou humano, né? Somos humanos todos aqui, que eu saiba. Uma mãe bipolar pode transmitir a condição para o filho por meio genético, ou mesmo epigenético? Pode, né? Mas faz parte, né? Enquanto qualquer um de nós, né? Quanto mais bem tratado no sentido, né, de autoconhecimento, mais é o grande presente que a gente pode dar para os filhos, né? A gente está melhor, a gente se cuidar. Cannabis pode potencializar uma crise. A maconha pode dar quadros psicóticos graves de paranoia. Né? A maconha, né? Que é o óleo, diferente do óleo, né, com extrato lá de cannabis. Né? E tem pessoas que se acalmam com a maconha. Né? E daí tem provavelmente muito a ver com a genética de cada um, como eu respondo ao remédio, à maconha, né? Ou ao remédio. Tá? Mas eu já tive alguns pacientes, meu Deus, quadros psicóticos com maconha. A maconha vem aumentando o seu teor de THC ao longo dos anos. Gente, eu era um paciente já difícil. Esse não teve cura. Esse era remédio, não conseguia encaixar com ele as terapias. Tinha um vínculo muito bom, ele tomava, mas... E ele vinha bem, relativamente bem. Quando entrou maconha, destruiu a vida do rapaz. Destruiu, foi um Deus nos acuda. E ele nunca voltou para o estado anterior dele. Teve um declínio e nunca voltou. Minha irmã usou dexametasona devido ao Covid e teve fase maníaca. Puxa, exatamente, né? Ele pode dar episódio maníaco e se usou dexametasona talvez tivesse um quadro mais avançado, né? Grave. Que é ali onde se usa dexametasona, que eu saiba. Live sobre autismo, Mifraceto. Podemos ter, mas eu acho que seria muito interessante. Eu não sou um expert em autismo, não é uma área que eu consigo falar com tranquilidade, mas a gente poderia convidar alguém. Inclusive para tirar minhas dúvidas. Tenho medo de ter filhos por causa de toda a condição de transtorno e meus traumas não digeridos. Então, Aline, faça o seu tratamento de processamento de memórias de traumas, memórias traumáticas e dramáticas, e fique melhor. E daí o seu filho vai agradecer, né, se você tiver. Vai ficar salva a live, sim, vou avançar um pouquinho. Larissa Chirindo, tenho crise de ansiedade, já fui atendida por AIM, o alívio foi instantâneo, muito bom. E provavelmente, né, Larissa, que essas crises não voltaram mais, porque foi na raiz da coisa. Uma pergunta. Já me aconteceu de dissimular alguma informação para o meu antigo psiquiatra, pois estava na fase que me sentia perseguida. Então, assim, no Brasil existe um exame preciso para o diagnóstico? Não existe esse exame, mas é muito normal isso também, né? De assim,
A gente não chega num psiquiatra ou mesmo num psicólogo e não é todo mundo que chega e pergunta, olha, tá tudo aqui, ó, essa aqui é a minha vida aberta, né? Você vai desenvolvendo uma relação de confiança, enfim, né? Então isso também acontece. Ó, Giana, a gente pode desencravar, Giana, né, psiquiatra, pode provocar euforia e paranoia em particular, eu acho. Eu também te adoro, Giana, estamos juntos, né, tentando mexer um pouco nessa psiquiatria brasileira, né? Como você chegou no desenvolvimento da IM para o tratamento da bipolaridade? Comecei a fazer processamento de memórias, muitos meus pacientes eram bipolares, né? Tinham essa bipolaridade tipo 2 particular, e eu fazia, porque vi que os pacientes ficavam cada vez melhores, né? E disse, pô, será que não dá para reduzir um pouco o remédio aqui? Eu fui começando, fui vendo, e fui cada vez, à medida que foi me tornando melhor terapeuta, mais eficaz, um cirurgião da mente mais eficaz, menos precisava de remédio, né? E muitos pacientes já chegavam com esses remédios, né? Mas inclusive pacientes que chegavam que sem remédio, né, que eu daria remédio, começavam já com a terapia. E nem precisava entrar com remédio, né? Ou entrava com remédio muito mais pontual, né? Lá no meu Insta, né, Diogo Lara Oficial, tem algumas lives sobre a IM. Podia ter uma live do Dr. Diogo com a doutora Giana, claro. Mas eu acho que eu faria, a princípio, na minha página pessoal. Acho, né? Mas a gente pode combinar aqui também. As medicações para borderline são as mesmas de bipolaridade? Essencialmente as mesmas. Britestela, muito obrigado, querida, pelas palavras. Opa! Me perdi aqui de novo, desculpa. Ixi. Esse negocinho aqui, vamos avançar mais. Acho que meu psiquiatra é desequilibrado, abandonei ele. Pode ser, né? Também psiquiatras têm o direito de terem seus problemas. Por que alguns bipolares vão tomar o resto da vida remédio? Porque tem um quadro que necessita de remédio. Só que a gente não tem bola de cristal, porque daqui a 10 anos, ou 5, ou 7, ou 20, talvez surjam tratamentos que curem, né, a bipolaridade, e a gente faz o quê? Né? Daí a gente usa o que ajudar. Paty Carvalho, adoro o símbolo, me ajudou muito quando estava num quadro depressivo. Que bom! Bipolar tipo 2 convém usar antidepressivo na fase ruim com moderação, pode ser, mas tem estabilizadores de humor que ajudam na depressão. Lamotrigina, quetiapina, lítio, são os 3 mais claros aí que têm esse efeito antidepressivo. Deixa eu ver um pouco mais aqui. Houve um aumento de diagnósticos de bipolaridade nesse século, que eu acho que vem tanto de aumento da capacidade de fazer o diagnóstico, quanto do aumento real de casos mesmo. Uma pessoa com bipolaridade não tratada é capaz de disfarçar sua reatividade no ambiente do trabalho? Se ela consegue fazer isso, não é um quadro de bipolaridade tão forte e uma grande capacidade frontal, né, de cérebro frontal, de conseguir fazer esse processo. O que seria a IM que você falou agora? Abordagem integrada da mente, no meu, esqueci o nome desse negócio ali que fala ali, IGTV, do Diogo Lara, Diogo.Lara Oficial, no Instagram, Diogo Lara Oficial, tem lá sobre isso. Ó, Ju também adora a Giana, muito bom. A ansiedade tem cura ou só tratamento? Ó, cheguei no final, não acredito. A IM pode ser sim feita online. Gente, estamos aqui com 1h30 de live e já avançamos bastante. Camila, então tivemos Matando a Saudade do Imersos do Imersão nessa live, sim, tivemos um evento diferente aí que acabou ontem e que foi muito gostoso. E vamos repetir, em algum momento vamos repetir. Então foi realmente um prazer estar aqui com vocês.
E é isso, né? Para quem tem bipolaridade, eu espero que tenha sido eficaz, eu digo, esclarecedora, um alento essa live de alguma maneira, útil. Para quem tem algum familiar também espero que tenha sido. E para quem não tem nenhuma das duas situações, também espero que tenha ajudado de alguma maneira a esclarecer algumas das dificuldades e para nós sermos todos, ter uma visão mais amorosa do outro ser humano, né? E mesmo quem discorda frontalmente da gente, está tentando o seu melhor de alguma maneira, está tentando ali acertar. Mesmo quem tem quem diga exatamente o oposto do que eu falei em relação a algumas coisas que eu falei hoje de Covid, essa pessoa está querendo o seu melhor, querendo dar o seu melhor para esse momento. Ok? Padre Carvalho, meu psicólogo, indica o símbolo para os pacientes dele, que ótimo, é um bom sinal desse psicólogo, um bom sinal dele. Muito bem, então tá, joia. Vamos lá, senão não vou parar nunca de responder aqui as perguntas, tá? Um grande beijo, um abraço para todo mundo, símbolo, forte, indiquem e vamos juntos aí espalhando saúde mental por aí, né, fazendo terapia, fazendo, né, se dedicando ao nosso autoconhecimento. Então tá bom, gente. Boa noite.